Olá! Muito boa tarde! Tudo bem? Como vão vocês, revolucionários da mente? Já estou por aqui, são 12h em ponto. Já estou aqui aguardando vocês para iniciarmos nosso terceiro dia, nosso terceiro encontro da live da Dora Leveza. Revolucionando a mente para curar a alma e alcançar a leveza que Jesus nos prometeu. Amém? Vocês estão comigo? Vou dar mais um minutinho. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, Emanuele, por que você está fazendo live todo dia? Você nem tem tantos seguidores assim. Gente, nem tudo é sobre o outro, né? Essas lives, além de ser uma oportunidade de me conectar com pessoas, é também uma forma de eu consolidar ideias, consolidar aprendizados. É uma maneira de eu conseguir expor as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto. Então, é uma via de mão dupla. É bom para ambos os lados. É bom para mim que estou fazendo e é bom para quem estiver disposto a assistir, a me ouvir e a compartilhar comigo aí ideias e pensamentos. Então, é sobre o outro, mas é também sobre mim. Lembra a hierarquia do amor? Não entregar nada para o outro que não seja na mesma medida do amor que você está disposto a entregar por você mesmo. Então é isso. Eu sou capaz de fazer isso por mim e por isso eu sou capaz de fazer isso por vocês, por qualquer outra pessoa. Então é um prazer estar aqui, independente da quantidade de pessoas que estejam vendo, assistindo, comentando, curtindo ou não. Ainda assim, é uma missão. E assim estaremos juntos até o final dessa jornada de 30 dias. Amém? Bom, estamos aqui, nesses dias, falando sobre essa jornada de dor até a leveza, né? Tudo pautado no chamado de Cristo, quando diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo tem se baseado nessa jornada da Dora Leveza, nesse texto, que é um texto não do apóstolo, não do discípulo, mas é um texto do próprio Jesus, é uma fala do próprio Cristo. Ou seja, nos chama ainda mais atenção, porque é uma fala do próprio Deus para as nossas vidas. E estamos, nós cristãos, eu cristã, vocês aí cristãos, afinal de contas eu falo com cristãos para cristãos. Ah, Emanuele, eu não sou cristão, não sou cristã. Ok, nenhum problema, mas a minha base de aprendizado, entendimento, conhecimento e também de entrega sempre será a palavra de Deus, sempre será a Bíblia, porque é a palavra quem norteia a minha vida, quem norteia as minhas decisões, os meus pensamentos, a direção que eu dou para a minha vida. Então sempre será sobre a Bíblia. Ah, mas eu não sou cristão. Nenhum problema, sinta-se à vontade, fique aqui com a gente, mas saiba que eu vou estar sempre linkando ciência com Bíblia, filosofia com Bíblia, estudos com Bíblia, porque a Bíblia é o meu norte, a Bíblia é a minha bússola de princípios e valores. Então, como eu dizia, o próprio Deus nos deixou essa mensagem, esse chamado, essa promessa de sair de uma vida de dor para uma vida de leveza. E também já deixou um princípio ali implícito nos dizendo como alcançar essa vida de leveza.
Primeiro, vinde a mim. Então é uma ação do homem em relação a Deus, né? É você quem vai até a Deus buscando e pedindo ajuda. Quem? Vinde a mim quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você sente que a sua vida não está leve e suave, então é porque você está se sentindo cansado e sobrecarregado. Então, o chamado é válido para você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, diz que ao chegar-se a ele, não basta se achegar, mas além de se achegar até ele, é necessário aprender sobre ele. Quem é Cristo? Quem é Deus? E como ele age nas nossas vidas, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, porque Deus, ele está em nós. Então ele faz parte de quem nós somos. Só que por vezes nós calamos essa voz de Deus que habita em nós. Nós acabamos deixando essa voz muda. E por isso não a ouvimos. E por não a ouvirmos, não sabemos como lidar com uma série de questões das nossas vidas, que se nós ouvíssemos a voz dele, certamente ele nos direcionaria. Então, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, o fardo de vocês, o jugo de vocês é pesado, é cansativo, é doloroso, mas o que eu tenho para entregar para vocês é uma vida de leveza, uma vida de suavidade. Uma vida onde ele não disse, e aí eu repito isso sempre, ele não disse, venham até mim e eu vou tirar de vocês todos os fardos. Venham até mim e eu vou tirar de vocês todas as dores. Venham até mim e eu vou tirar de vocês todo o jugo. Não, ele diz que vai trocar o jugo pesado, o fardo pesado, por um jugo leve e um fardo suave. Ou um jugo suave e um fardo leve. Enfim. A questão é, teremos sim desafios, aflições, dificuldades, dores. Passaremos por situações que nos causarão dores. Passaremos por situações, viveremos, que nos causarão por vezes dores. Porém, a decisão de o que nós faremos com essa dor, se essa dor será apenas uma história para ser vivida e contada, se essa dor se transformará num trauma, em algo que eu vou carregar comigo, se essa dor vai se transformar numa doença física, de tanto eu somatizar essa dor no meu interior. Então, o que eu faço com a dor, o que eu faço com o que aconteceu comigo, com o que eu ouvi, o que eu faço com a história de vida que eu tenho, é que vai determinar se essa dor, ela vai determinar quem eu sou, se ela vai formar a minha identidade, ou se ela será apenas um desafio, uma história que eu vou passar, vou superar e vai se transformar numa história boa de ser contada para outras pessoas. Então, por isso nós precisamos dessa expansão da mente, desse conhecimento, de expandir a nossa consciência para que a gente comece a pensar sobre temas que antes nós não pensávamos. Não pensávamos sobre isso. Nunca fomos ensinados a pensar sobre esses temas. Então agora estamos sendo convidados por esse novo mundo, esse mundo moderno, a pensarmos sobre coisas que antes não pensávamos. Até porque a ciência da psicologia, ela é uma ciência jovem no mundo e tal qual no nosso país, no Brasil, na nossa cultura ocidental. Então, é tudo muito novo. A gente não era acostumado a cerca de 1900, 2000, 2025, 200 anos, 250 anos atrás, nós não falávamos sobre doenças emocionais. Tudo o que era de cunho emocional era enxergado pela medicina como sendo o quê? Espiritual.
Até que se começou a entender sobre a psicologia da mente, até que se começou a entender sobre como a mente ela trabalhava, como ela funcionava, até que Freud começasse a falar do inconsciente, do consciente, dessa luta interna do ser humano na mente, nos pensamentos, tudo era visto como espiritual. Então, estamos falando de algo que é extremamente recente, onde as pessoas nem falavam sobre isso alguns anos atrás de forma tão aberta. Era vergonhoso assumir uma dor emocional, vergonhoso assumir uma doença de cunho emocional, dizer que tenho depressão, dizer tenho ansiedade, tenho uma síndrome X ou Y, vergonhoso. Então nós estamos saindo desta era onde era vergonhoso, onde não se falava, onde se escondia, onde tudo era velado, para entrar numa nova era. É a era que nós estamos entrando agora. Uma era onde há o quê? Uma conscientização, há uma disseminação do conhecimento, onde o estigma da doença mental está caindo por terra e as pessoas estão vendo que há uma necessidade de falar sobre o assunto, há uma necessidade de tratar esses temas de forma natural, para que as pessoas se sintam num ambiente de acolhimento e então elas tenham o quê? A coragem de colocar para fora as suas dores e a partir disso poderem serem tratadas, poderem ser curadas. Porque sem falar sobre a dor, sem falar sobre a ferida que foi feita em você, sem enfrentar, é impossível curar. Afinal de contas, como é que você vai consertar algo que está quebrado se você não sabe qual é a peça que quebrou? Então, é necessário investigação, é necessário falar sobre o assunto. Por isso que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Olá, tudo bom? Como vai? Beijo, prazer te ver por aqui. Pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Que tipo de pessoa é você? E que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser o tipo de pessoa que é curada e por isso é capaz de curar outras pessoas? Ou você é o tipo de pessoa que é ferida e por isso fere outras pessoas? Mais do que isso, será que você sabe identificar que tipo de pessoa é você? Boa tarde, Zelina. Um prazer te ter aqui, sogra querida. Que tipo de pessoa é você? E você sabe identificar se você é uma pessoa curada ou se você é uma pessoa ferida? Porque pessoas curadas são felizes. Pessoas curadas têm sempre uma palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra positiva para dar. E pessoas feridas? Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas estão sempre com a sua forma de ser e agir moldadas pela dor que sentem. E por isso, por serem feridas, elas acabam ferindo as pessoas que estão ao lado. Sempre com palavras negativas, com pensamentos pensamentos que não são agradáveis a Deus, a ela própria e ao próximo. Pessoas feridas são pessoas que estão sempre culpando os outros pelas coisas que acontecem nas suas vidas. Pessoas feridas estão sempre se lamentando por alguma coisa que não foi da maneira como ela gostaria que fosse. Pessoas feridas são frustradas. Estão sempre se sentindo como se a sociedade, a família, os amigos ou as pessoas estivessem em dívida com ela. Por quê? Porque ninguém é capaz de alcançar ou de atender às suas expectativas. Pessoas feridas
fazem questão, às vezes, de machucar os outros. São pessoas que, escondidas, né, numa questão de, eu sou assim, meu temperamento é assim, a minha personalidade é assim, eu falo mesmo, na cara mesmo, se me chamar de bonito, eu dou na cara. Se falar pra mim de um jeito que eu não gosto, eu grito, eu avanço, eu bato. Pessoas feridas estão escondidas atrás de um temperamento difícil. Pessoas feridas estão escondidas atrás de uma personalidade forte. Forte a ponto de machucar os outros. Não, isso não é personalidade forte. Não, isso não é um temperamento. Isso são pessoas feridas e que por isso ferem. Mas se ela é ferida não é um problema meu, ela não pode agir assim. Claro, concordo com você. Não dá validade ao outro machucar as pessoas porque elas um dia foram machucadas. Mas acontece que muitas das vezes a pessoa faz isso de maneira até involuntária. Ou até mesmo sem consciência de que está fazendo. Por quê? Porque ela já carrega esta dor, esta ferida com ela há tanto tempo, que isso moldou a identidade dela. Isso desconfigurou quem de fato ela nasceu para ser. Então, por vezes, e com certeza todos nós, ninguém já nasceu irritado, sem paciência, ninguém já nasceu raivoso, ninguém já nasceu, não. Isso são coisas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Você vai moldando esta personalidade, vai moldando este temperamento. E como que isso é moldado? Então é como se fosse um jarro, né, de barro, onde que está sendo moldado. A questão é quem está moldando esse jarro. Se for um oleiro, né, que é o profissional que molda o jarro de barro, se for um oleiro que tenha experiência, se for um oleiro que saiba o que está fazendo, ele vai moldar um jarro lindo, bonito, que vai servir para guardar água, que vai servir para enfeitar uma casa, que vai servir para decoração, que vai servir para tantos fins positivos. E se quem estiver moldando esse jarro for um oleiro iniciante, alguém que está começando agora, alguém despreparado, alguém que está fazendo aquilo ali como uma experiência, para ver como é, esse jarro não vai ficar bonito, não vai ficar formoso. Esse jarro vai ficar com defeitos, vai ficar com rachaduras, esse vaso vai ficar com um tamanho disforme, um formato que talvez não seja aquilo exatamente que você olha e não consegue identificar o que é. Então todos nós nascemos cruz. Somos apenas um barro, uma argila que pode ser moldada para o que é bom, moldada para o que é mal, moldada para ser leve e suave, moldada para se tornar uma pessoa pesada, irritadiça, reclamona, problemática, defeituosa. Quem está moldando? A Bíblia diz, né, que o Senhor Cristo Jesus, ele é o oleiro, né? E nós somos o vaso. Quando nós nos deixamos ser moldados pela mão do Senhor, quando nós nos deixamos ser moldados pela mão do oleiro perfeito, que é Cristo, que é Deus, nós certamente seremos um jarro aprovado. Nós seremos um jarro bonito. Nós seremos um jarro que trará alegria, felicidade para as pessoas. Mas se nós formos moldados pelo mundo, pela sociedade doente, pela nossa família, que já vem trazendo por gerações, às vezes,
as suas dores, as suas mazelas, nós vamos acabar nos tornando um jarro igual àquele a quem nos formou. E se não nos permitirmos, ao longo da trajetória da vida, sermos quebrados para sermos feitos novamente de maneira perfeita, nós vamos nessa formação defeituosa até o fim da vida. E nesse processo, nós vamos fazendo o quê? Moldando outras pessoas também de maneira defeituosa. Olá, Thaís, tudo bom, minha flor? Bom te ter aqui novamente. Deus abençoe sua vida. Eu não lembro de onde você é, Thaís. Você é que é de Curitiba, não? Me fala aí. Então nós vamos acabando gerando outras pessoas defeituosas, outros vasos defeituosos ao longo da nossa jornada de vida. E aí, essa dor, né, que se expressa na personalidade, no temperamento difícil. Ah, você é a Thaís de Friburgo, do curso do Evo? Ah, que delícia, prazer, Thaisinha, te ter aqui, viu? Bom te ver. Essa dor que se expressa na pessoa que não sabe verbalizar, ela se torna essa pessoa com um temperamento difícil. Ela se torna essa pessoa com personalidade forte, que vai derrubando, que vai machucando, que vai passando por cima de tudo e de todos à sua frente ao longo da vida. Essa pessoa, ela age como se um bebê. O bebê, ele age da mesma forma para qualquer sentimento que ele tem. Ele tá com fome, ele chora. Ele tá com frio, ele chora. Ele tá se sentindo sozinho, ele chora. Ele tá com qualquer coisa, ele chora. A fralda tá suja, ele chora. Ou seja, qualquer coisa que incomode o bebê, ele vai chorar. Por quê? Porque ele não sabe fazer outra coisa. Ele não tem outra linguagem, ele não tem outra forma de comunicação, a não ser o choro. E o choro pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo do quê? Do tamanho do incômodo que este bebê está sentindo. Então ele às vezes vai chorar, às vezes ele vai gritar, desesperado. Por quê? Porque é de acordo com o tamanho, a intensidade da sua dor. E por vezes, oi meu amor, tudo bem? Te amo. Amanhã a gente tá junto, querido, lindo da minha vida. E por vezes, nós agimos, já adultos, como se fôssemos bebês. Pessoas que não sabem comunicar as suas dores. Tô bonita, amor? Tá com saudade? Pessoas que não sabem comunicar as suas dores, não sabem comunicar os seus sentimentos. E por não saber comunicar, por não saber expressar, por não saber falar, por não saber como se livrar daquilo que estão sentindo, choram. Só que esse chorar do adulto se torna por vezes o quê? Violência, agressividade. Quer bater, quer matar, quer destruir. Essa é a forma do adulto chorar as suas dores, como um bebê. Só que o bebê chora. E o adulto se torna essa pessoa agressiva, essa pessoa que quer bater. Tá doendo? Amanhã vai deixar de doer, bonito. Meu marido escrevendo aqui, gente, tá doendo, tá com saudade de mim. A gente tá o quê? Uma semana longe um do outro? Isso é tempo pra ficar com saudade, garoto? Voltando aqui. Para de me desconcentrar da live, hein? Então esse adulto transforma essa dor em agressividade. Vocês acham que essas pessoas que matam por amor, homens violentos, isso é o quê? Ah, porque a pessoa é ruim. Ah, porque a pessoa é mal. Gente, eu posso garantir para vocês, por experiência própria, por estudos da neurociência, por estudos da Bíblia, por
relatos de pessoas que eu conheço e tantas outras fontes de informação que 99% das pessoas que matam, que ferem, que batem, que machucam o outro, é porque elas estão expressando de maneira errada dores que elas sentem e que elas não sabem expressar, que elas não sabem comunicar. Se nós tratássemos a saúde emocional das pessoas, nós teríamos um índice de violência cada vez menor. Não adianta somente aprisionar se não tratar. Não adianta apenas punir se não tratar. Toda a nossa sociedade, ela é uma sociedade doente emocionalmente, doente espiritualmente, e tudo isso é jogado para debaixo do tapete. As dores não são tratadas da maneira correta como deveriam ser tratadas, e o ser humano está cada vez pior. A sociedade está cada vez pior. Por quê? Porque não adianta criar leis para impedir que alguém expresse sua dor. Quando ela tiver com dor, ela vai expressar, mesmo que depois ela pague as consequências por isso. Então precisamos tratar a base, tratar as famílias, as crianças que estão ainda em formação, que ainda são vasos que estão sendo moldados, enquanto ainda se pode moldá-los da maneira correta, para que sejam vasos perfeitos. Do contrário, estas crianças de hoje serão os adultos doentes de amanhã, que farão tal qual sentiram ou fizeram com eles. E não é só sobre o que foi feito com a pessoa, é sobre como a pessoa interpretou o que foi feito com ela. Porque uma pessoa pode interpretar uma ação como abandono. Ah, meus pais me abandonaram quando eu era criança. Eu não tive a atenção dos meus pais. E aquilo se transformar numa dor que a pessoa carrega, e por causa disso ela se torna uma pessoa, por exemplo, que não confia em ninguém. Um exemplo. Só que ela sentiu como se os pais a tivessem abandonado. Porém, será que os pais de fato a abandonaram? Ou será que foi a forma como ela interpretou mediante ao conhecimento que ela tinha na época? Ainda como criança, como jovem, como adolescente. Será que se a gente for perguntar para os pais dela, você abandonou o seu filho ou a sua filha? Os pais vão falar, claro que não. Eu trabalhei a vida toda para dar para ele ou para ela tudo o que eu podia dar de melhor. Tudo o que eu não tive. Na visão desse pai e dessa mãe, ele se esforçou, ele trabalhou para entregar o melhor para o filho ou para a filha. Só que a falta da presença desse pai e dessa mãe, porque estava trabalhando muito, e a falta da presença em casa, fez com que esse filho ou essa filha sentisse que os pais preferiam estar na rua, trabalhando, fazendo qualquer outra coisa do que estar com ele. Então, ele se sentiu abandonado. E isso gerou uma ferida de abandono dentro dessa pessoa. E isso não foi em nenhum momento explicado, porque a pessoa nunca falou, os pais nunca viram problema, a vida foi seguindo, a pessoa deixou de ser criança, virou adolescente, se transformou em jovem, virou adulto, e aquela mágoa, aquela semente de abandono ficou, cresceu junto com a pessoa a vida toda. E isso pode estar moldando, essa dor pode estar moldando a personalidade e o temperamento dessa pessoa, fazendo com que ela se torne uma pessoa que fere outras pessoas, inclusive repetindo padrões de abandono. Ah, para eu não ser abandonada, eu prefiro não me conectar com ninguém.
para que eu não seja abandonada, antes que me abandonem, eu abandono. Então a pessoa vai repetindo padrões de um sentimento que ela acreditou ser verdade ao longo de toda a sua vida e entende que isso é normal. Eu sou assim. Não, você não é assim. Você não é assim. A dor que você nega, seja porque você não sabe, seja porque você não reconhece, seja porque você nunca enxergou, essa dor que você carrega é que está moldando, ou quem moldou você ser assim. E sabe o que é pior? Essa dor que você nega, ela não some do dia para a noite sozinha. Eu sou cristão, ela não some só com oração. Ela não some só com a leitura da Bíblia. Leitura, sabe aquela leitura assim? Ah, hoje tem que ler o livro tal. Ah, ali, pronto, acabou. Cumpri a obrigação. Não some. Essa dor, ela fica aí, guardada, esperando para aparecer nos momentos mais improváveis, nos momentos que você nem imagina. E aí ela se apresenta. E você nem percebe que quem está falando, quem está agindo, não é você. É a dor que você carrega e esconde, para que ninguém veja. É doido, né? Isso tudo, né? Pois é. Mas é tudo real. É tudo verdade. E o pior é que essa dor que distorce a nossa identidade, a maneira como a gente se enxerga e que altera quem de fato você é, quem de fato nós somos, transformando você numa pessoa difícil, numa pessoa ferida, você passa a ser a sua dor. Só que você não é a sua dor. Você não é a sua dor. Você é uma pessoa criada por Deus, sua imagem e semelhança. Você é um filho, uma filha querida. Deus não te criou para você ser uma pessoa moldada pela dor. Não importa se essa dor foi uma dor que realmente aconteceu, se alguém de fato infringiu em você de maneira maldosa essa dor, ou se é uma dor que você interpretou, não importa. Existe um caminho para você se libertar dessa dor, para você sair dessa dor e você encontrar a identidade que Deus te deu desde o seu nascimento. E você entender quem de fato você é. Não aos seus olhos, não aos olhos dos seus pais, da sua família, não aos olhos da sociedade, mas aos olhos daquele quem te criou, quem me criou, quem nos criou. E já caminhando para encerrar, já caminhando para o fim, eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 32, versículo 3. Salmo de número 32, versículo 3. O salmista diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Depois, obviamente, né, leiam todo o capítulo 32, todo o Salmo 32, onde o salmista está dizendo que enquanto ele calou, enquanto ele escondeu as suas dores, enquanto ele escondeu os seus pecados, envelheceram-se os ossos. Envelheceram-se os ossos, ou seja, a sua estrutura física, carnal, também estava ficando doente, adoecida, devido ao calar
das suas dores e dos seus pecados, das suas dores emocionais. Ou seja, as dores emocionais que ele estava vivendo estava transpassando do emocional e se consolidando, se apresentando no físico, pois os seus ossos estavam se envelhecendo pelos constantes gemidos de dor emocional que ele tinha todos os dias. Quando ele diz que os seus ossos estavam envelhecendo, aqui a Bíblia não diz, mas você pode imaginar que alguém que está sentindo uma dor física. Talvez o quê? Uma dor nas juntas, nas articulações? Estava se sentindo envelhecido, cansado, fraco no seu corpo, já não conseguindo mais fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, com vigor e vitalidade. Por quê? Porque sentia dores no seu corpo, dores nos seus ossos. Mas nós vamos deixar para falar sobre isso amanhã, no encontro de número 4 do nosso desafio da dor à leveza. Inclusive, amanhã eu vou trazer outros versículos, outros textos que demonstram que a dor escondida, a dor não tratada, ela transforma-se em doença física, sintomas reais de doenças físicas, e que existem várias doenças já comprovadas pela ciência que não tem causa física. A causa, a origem daquela doença não é física. A causa e a origem daquela doença, ela é emocional. Porque tudo o que eu não expus, tudo que eu não tratei, tudo que eu não coloquei para fora da maneira correta, não por uma personalidade doente, não por uma personalidade forte, não por isso, mas colocar para fora no ambiente correto, da maneira correta e com o objetivo correto, que é tratar essa dor, o corpo vai somatizando e vai adoecendo fisicamente o corpo da pessoa. Mas isso será o encontro de amanhã, tá? Aguardo você amanhã às 12 horas. Se você não pode assistir ao vivo hoje, eu espero que você possa assistir gravado. Se você assistiu e achou interessante ou tem algum tema interessante dentro das coisas que foram faladas, que você quiser, deixa aí o seu comentário, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que amanhã eu posso responder ela para você. Um prazer imenso estar aqui mais uma vez, nesse desafio da dor à leveza, para alcançar a leveza que Jesus nos prometeu. Vamos orar, agradecendo e encerrar a live de hoje. Amém? Senhor Deus e amado Pai, graças eu te dou mais uma vez por estar aqui, Senhor, com a oportunidade de compartilhar, Senhor, um pouco de tudo o que eu vivi e aprendi ao longo da minha vida, das dores que eu mesma enfrentei, suportei, venci. E todo esse aprendizado hoje, Pai, pode servir de ajuda, de auxílio para alguém que ainda não conseguiu enxergar, às vezes, as suas próprias dores. Então, Senhor, eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor me capacite nessa jornada, que o Senhor entregue esse conteúdo para as pessoas que necessitam ouvir essa mensagem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem precisa receber essa palavra. Então eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor possa entregar a quem merece e a quem precisa. E que essa palavra possa trazer alento, transformação, renovação, o início de cura para essa alma que chora, escondido,
e que esconde dores que não é capaz de contar para ninguém e às vezes nem para si próprio. Em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus, Pai, nos ajuda a sermos pessoas curadas na nossa alma, curadas no nosso emocional, alcançando, ó Deus, aqui nessa terra, uma vida leve e suave, e podendo ser sal da terra, luz do mundo, impactando a vida de outras pessoas, Senhor, para que juntos possamos ter a morada eterna, junto com o Senhor, Pai, e passarmos por essa vida e dizer, valeu a pena, valeu a pena. Nos ajuda, Senhor, porque somos miseráveis, falhos, indignos, fracos sem o Senhor. Mas com o Senhor nós somos fortes, poderosos e podemos alcançar coisas inimagináveis, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos nessa caminhada da dor à leveza. Esteja conosco. É o que eu te peço, oro e agradeço. No nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, amém, amém. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Que o Espírito Santo alcance seu coração, alcance sua vida. Que ele possa falar com você, tocar aonde a voz humana não pode tocar, mostrar o que a voz humana não é capaz de mostrar e que você possa ser curado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vemos amanhã. Beijo. Tchau, tchau.